Paz do Senhor, povo de Deus, sou a missionária Nilda. Eu quero aqui nessa manhã, aleluia, trazer uma mensagem da parte do Senhor para o teu coração, amém? Glória a Deus, manhã abençoada, manhã de quinta-feira. Sou grata a Deus pela tua vida, sou grata ao Senhor pelos benefícios, por tudo que Ele tem feito na minha e na tua vida. Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Peço a você que não se esqueça de compartilhar. Irmãos, compartilhe essa mensagem aí nessa manhã com 5 pessoas, amém? Já estamos aí em 643 inscritos. Se você compartilhar com 5 e pedir para esses 5 se inscrever, hoje mesmo nós já temos aí mais de 1.000 inscritos, amém? Me ajude, por favor, em nome de Jesus, me ajude aí nesse canal. Aleluia, glória a Deus. Se você compartilhar aí com 5 pessoas, vai dar mais de 1.000, né? Muito mais de 1.000. Mas eu peço você aí que compartilhe e pede para que essa pessoa também se inscreva. E se ela se inscrever, aí vamos aumentar, né? Aleluia, eu preciso da tua ajuda, amém? Preciso que você me ajude aí a divulgar, né, esse canal para que ele venha crescer, para que possamos juntos crescer, né? Aleluia, em conhecimento, na palavra de Deus, possamos alcançar mais vidas. Glória a Deus. Quero deixar uma mensagem para você nessa manhã. Se encontra no livro de Salmos 90, versículo 11. Salmos de número 90, versículo 11. Diz assim: uma oração de Moisés, um homem de Deus. Versículo 11. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcançamos coração sábio. Volta-te para nós, Senhor, até quando? E aplaca-te para com teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a glória sobre teus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. E confirma sobre nós a obra das nossas mãos, sim. Confirma a obra das nossas mãos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esta é uma oração de Moisés, né? Moisés aqui ele ora ao Senhor, pedindo ao Senhor para que o Senhor venha, né? Ter misericórdia deles, ter misericórdia daquele povo, né? Um povo que foi escravizado por muitos anos. E ali Deus, pela infinita bondade e misericórdia, concede que Moisés cresça, que Moisés vá até mesmo para um deserto, para ser provado, para ser, aleluia, dirigido por Deus, até ao ponto de Deus trazer ele de volta para guiar este povo. Aleluia, um povo que era escravizado pelo inimigo e era o povo de Deus, né? Eram os hebreus ali que precisavam da misericórdia de Deus. Então Deus levanta Moisés para guiar este povo pelo caminho reto. Aleluia. Era um povo que amassava barro para Faraó todos os dias e Faraó não abria mão desse povo. Faraó não abria mão, não deixava que eles adorassem o Senhor, eles não podiam adorar o Senhor. Então Deus levanta um homem chamado Moisés, né? Que Moisés foi perseguido desde quando era criança, né? Quando mataram todos os meninos ali, né? Procurando matar todas as criancinhas. Então a mãe de Moisés pega Moisés e coloca num cesto à beira do rio Nilo. E a filha de Faraó encontra e cria, né? No palácio. Mas quando Deus quer provar o homem, ele tira do palácio e leva para o deserto. Foi o que ele fez com Moisés. Moisés foi criado no palácio com toda a sabedoria, com todos os estudos. Mas no dia que era para ele ser
aleluia, trabalhado, ser moldado, Deus levou ele para o deserto. Deus permitiu que ele matasse um homem, que ele fugisse. Então Deus começou a trabalhar na vida dele no deserto. Eu não sei qual deserto que você está vivendo, mas eu sei que no deserto Deus trabalha. O deserto não é para a tua morte, mas é para a glória do nome do Senhor. Então glorifique a Ele. Versículo 11 diz: quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido. Então, quem conhece o poder de Deus? Quando Deus põe a mão, quem conhece? E versículo 12 diz: ensina-nos a contar os dias de tal maneira que alcançamos coração sábios. Então, vamos cada dia viver hoje como se hoje fosse o último dia. Vamos viver o agora como se amanhã não existisse. Por quê? Porque assim nós alcançamos sabedoria. Era isso que Moisés estava pedindo para Deus. Porque tem pessoas que passam o dia inteiro e não dão glória a Deus, não agradecem a Deus, e aquele dia não passa. Quando você está feliz, o dia passa rápido. Mas quando você está passando por uma provação, aquele dia não passa. Então Moisés está pedindo para que Deus ensine, aleluia, a contar os dias como se, aleluia, de tal maneira que alcançasse sabedoria. Por quê? Porque se você viver conforme a vontade de Deus, você vai adquirir mais sabedoria. E ele, versículo 5 e 13, ele diz: volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com teu servo. Então ele está pedindo para que o Senhor volte. Por quê? Porque aquele povo estava esquecido. Mas não era por Deus. Aquele povo já estava acostumado a amassar barro para Faraó. Tinha muitas pessoas amassando barro para Faraó. E eles já estavam numa situação que a vida deles era aquela: crescer, trabalhar e morrer. Não tinha esperança de vida, né? Mas havia uma família ali, né, que era a mãe de Moisés, que era muito temente a Deus. E Deus fez grandes coisas na vida daquela mulher por causa de Moisés, né, por causa da promessa dele. Aleluia. Versículo 14 diz: sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os dias. Então ele pedia para que Deus o visitasse de madrugada. Ou seja, de madrugada ele estava clamando. A Bíblia fala no livro de Jeremias: clama a mim e responder-te-ei. O Senhor também diz que todos que de madrugada buscam ele, o encontra. Aleluia. Ele que pedia para que de madrugada o Senhor saciasse, que o Senhor ouvisse. Por quê? Porque a madrugada da pessoa que está doente, que está passando por um deserto, ela fica longa. Parece que nunca passa, o dia nunca chega. Quando você está enfermo numa cama do hospital, meu Deus, parece que o dia não amanhece nunca. Aleluia. Mas quando você está com Jesus, você vê a diferença. Quando você está confiando no Senhor, você vê, aleluia, que Deus, Ele te sacia, Ele está o tempo todo com você, que você não vê nenhum dia passando. Aleluia, versículo 15. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Então ele pede para que Deus o alegre, para que eles venham esquecer daqueles dias tristes, aqueles dias que eles foram afligidos, humilhados. Versículo 17. Versículo 16. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os teus filhos. Então ele pede para que a glória de Deus, né, manifeste ali, para que a obra de Deus manifestasse sobre eles. Aleluia, glória a Deus. E a glória sobre os filhos de Deus, né? Porque aquele povo era um povo humilhado, um povo muito sofrido, um povo que todos os dias morriam ali no campo mesmo, ali trabalhando. Era um povo que vivia dos restos da mesa de Faraó, era um povo escravizados, era um povo que não tinha direito, um povo que não tinha
Obrigação tinha, trabalho, agora direito não tinha voz. Aleluia. Então Moisés clama por este povo. Aleluia. Versículo de número 17. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos, sim. Confirma a obra das nossas mãos, ou seja, Deus, derrama a tua graça sobre nós. Senhor, venha com a tua graça. Seja a tua graça sobre nós, Senhor. Confirma, Senhor, sobre nós a obra das nossas mãos, Senhor. Veja se o nosso trabalho está te agradando, Senhor. Será que o que eu estou fazendo era isso que ele queria dizer? Será que o que estamos fazendo está agradando o Senhor? Senhor, eu trabalho tanto, mas não vejo resultado algum. Será que esse é o trabalho que o Senhor quer que eu faça, que o Senhor escolheu para mim? Será que o que eu estou fazendo nesta obra está do teu agrado, Senhor? Aleluia. Confirma, Senhor, sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. 2 vezes que ele fala com o Senhor. Senhor, confirma aí. Confirma a obra das nossas mãos. Fala se verdadeiramente o Senhor está aqui, está nesse negócio. Será que o Senhor está nesse trabalho? Será que o Senhor está comigo aqui nessa peleja? Ou será que eu estou só? Então todos os dias precisamos clamar ao Senhor, invocar a face do Senhor, pedir ao Senhor direção para que Ele venha, aleluia, estar em todos os lugares onde estejamos, que o Senhor possa estar conosco, aleluia. Há uma explicação aqui do livro dos Salmos 90, 12. Parecer que a vida é curta nos ajuda a usar o pouco tempo que temos mais sabiamente e para o bem eterno. Reserve um momento para contar seus dias e perguntar se o que desejo que aconteça em minha vida antes de morrer, que pequeno passo tenho de dar em direção a tal propósito hoje. 17. Devido ao fato de nossos dias estarem contados, queremos que o trabalho que desenvolvemos seja importante, efetivo e produtivo. Desejamos ver o plano eterno de Deus relevado agora e que as nossas atividades profissionais reflitam-nos se nos sentimos insatisfeitos com esta vida e todas as suas imperfeições. Devemos lembrar que a vontade de ver o nosso trabalho confirmado é dada por Deus. Vê em Eclesiastes 13, 11. E que o nosso desejo só poderia ser totalmente satisfeito na eternidade. Até então, devemos amar e servir a Deus. Passagem linda, né, irmãos? Aleluia, que é muito bonito aqui essa mensagem. Que possamos fazer como Moisés, todos os dias perguntar para o Papai do céu se nós estamos verdadeiramente agradando a Ele, o que precisa fazer, o que será feito, né? Viver o hoje, né? Deixar que o amanhã Deus cuida, pertence a Deus. Não é fácil, né? Não é fácil, você que trabalha, você que tem uma vida, você que tem boleto para pagar, você que tem uma farmácia, você que tem um comércio, você que tem uma família, não se preocupar com o dia da manhã é difícil, mas é o que o Senhor pede para que confiemos nele, né? Deixamos tudo na mão dele, trabalharmos sim, não afadigarmos, mas trabalhar e deixar que o resto, né, Deus faz, porque o amanhã pertence a Ele. Deus manda vivermos hoje. Muitas vezes nós estamos tão atribulados com as lutas do dia a dia que esquecemos de dar um bom dia para a nossa família, para os nossos filhos, e dar um abraço, porque a correria é grande. Você entra, sai, e tem pessoas que não dão um bom dia para o filho, não dão um bom dia para o esposo, não... é aquela correria. E quando é amanhã não está mais, não deu tempo, nem um momento pedir perdão, nem dizer que o amava, porque está afadigado com muitas coisas. E o dia de amanhã só pertence a Deus. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Não podemos mudar nem o dia, nem as estações, nem o tempo. Essas coisas é dom de Deus. O que podemos fazer é mudar as nossas atitudes, mudar a nossa maneira de pensar, de falar e andar conforme Jesus andou.
Aleluia. O Senhor diz, não andeis ociosos com coisas algumas, porque o próprio Deus, Ele sabe que você precisa. Ele diz que até os pássaros, Ele cuida, Ele veste. Quanto mais eu e você que somos imagem e semelhança dEle. Aleluia, que possamos deixar a nossa ansiedade no altar, colocar a nossa confiança em Deus, pedir ao Senhor para que continue nos moldando, cuidando de nós, mas que vamos a cada dia apegar somente com o Senhor, deixar que Ele cuide de todas as coisas, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará, porque quando você entrega os teus caminhos ao Senhor, você sabe que Ele está cuidando. Aleluia. Quando eu cheguei na igreja, me lembro que quando aqui Moisés aqui orando, ele fala da graça de Deus. Eu cheguei na igreja, teve um tempo que a gente estava passando por muitas provas, meu esposo estava doente, porque até então ele não sabia o que era doença, mas começou a ser provado por Deus. Deus permitiu uma enfermidade na vida dele que era mais deitado do que trabalhando. E ali eu pedi para Deus abrir uma porta para mim. E Deus sempre abria portas e mais portas. E eu não conseguia ficar no trabalho por conta das lutas, por conta da minha família, que era eu que orava, intercedia e oro até hoje e levava para a igreja. Então eu não tinha muito tempo para trabalhar, eu precisava trabalhar, mas todas as vezes que Deus abria as portas, eu mesmo fechava, eu mesmo saía do emprego, porque eu não conseguia conciliar as duas coisas. E então sempre trabalhei, mas assim, nunca consegui firmar num trabalho assim por muito tempo. Então, eu pedi a Deus, Deus abre uma porta para mim. Antes de eu levantar do joelho, Deus já tinha abrido aquela porta que eu pedi a Deus. Aquela mesma, que era impossível, Deus abria. Chegou um dia que eu comecei a orar e as portas não se abriam mais. Eu cheguei na igreja e eu não tinha falado nada para ninguém. Deus usou a missionária e a missionária falou bem assim: você está pedindo para que Deus abra uma porta, mas Ele não vai abrir. E aí ela falava, né, o Espírito Santo falava na boca dela: eu não vou abrir a porta. E você me pergunta por quê? Aí no meu coração eu não falava nada. Eu falava assim: porque se eu abrir uma porta, você vai afastar dos meus caminhos. E a partir de agora, você vai comer o que eu te der. Porta não vou abrir. Você vai comer o que eu te der. Irmãos, aquela hora meu chão acabou. Porque eu fui para a igreja e naquele momento eu estava indo para pedir a Deus uma porta de emprego. Claro que eu adorava Ele, mas eu queria alguma coisa, né? Então, eu precisava. E Deus usou essa irmã e falou assim: a partir de hoje, tu vai comer o que eu te der, mas a porta eu não vou abrir. Eu fiz prova com Deus, eu coloquei currículos em vários lugares, eu fui nesse emprego de novo, eu ligava, nada. Eu fiz 2 concursos públicos e não fui chamada. Coloquei carta no gabinete do prefeito, assim, contando a minha vida todinha, não fui chamada. E batia numa porta, batia em outra, currículo, pedia nada, porta nenhuma abria. E eu na igreja, Deus falando: não vou abrir, não adianta. Mas mesmo assim eu botava os currículos e ia atrás, nada acontecia. Se eu quisesse o feijão, eu tinha que orar. Para o arroz entrar, eu tinha que orar de novo. Se eu quisesse o molho, eu tinha que orar novamente. E Deus falou que não ia me dar mais emprego, porque durante a minha família não tivesse toda nos pés dele, Ele não ia abrir uma porta para mim. Porque se Ele abrisse, eu saía da igreja. Ele falou, né, que eu ia sair da igreja e abandonar Ele. E que Ele não ia abrir a porta, mas que eu ia comer o que Ele me desse. E foi dessa maneira, irmãos. Não foi fácil. Porque eu sempre resolvi minhas coisas, sempre paguei minhas contas, sempre corri atrás das coisas, não sou de ficar pedindo nem mandando. Eu aprendi a me virar, sabe? Eu aprendi a correr atrás das minhas coisas, meus sonhos, tudo que eu quero, que eu posso, eu vou lá e compro, consigo, né? O que está no meu alcance. Então, quando Deus falou: a partir de hoje, tu vai comer o que eu te der, ou seja, eu estou nas mãos de Deus.
E eu falei, Senhor, tenha misericórdia. E ele falou assim, a minha graça te basta. Eu chorei tanto nesse dia, tanto. Mas até então eu não entendi, era um ciclo de oração, eu não entendia por que eu chorava tanto. Depois, quando eu cheguei em casa, fui estudar, fui pesquisar, eu vi. E aí foi que eu chorei. Eu entendi que a graça, irmão, é quando não existe mais nada. A graça é quando tudo está perdido. A graça é quando até mesmo a tua fé já está totalmente abalada. Quando você ora e que você nem acredita mais que o milagre virá. E eu fui entender e eu chorei muito. Porque eu tinha fé, tanta fé eu tinha, que se eu falasse assim, monte, transporta de um lado para o outro, ele ia. Porque eu tinha fé dessa maneira. Aleluia, Jesus. Eu orava de joelho aqui, antes de eu levantar, Deus já tinha respondido a minha oração. E a partir daquele dia, Deus não respondia mais para mim. Para outras pessoas sim, mas quando eu pedia para mim uma porta de emprego, Ele não respondia. Eu orava por todo mundo, e Deus curava, Deus levantava, Deus libertava, porta de emprego. Já orei até para uma mulher para passar ela estava querendo aprender a dirigir, não era uma irmã da igreja, bem usada por Deus. Ela estava querendo aprender a dirigir, e já era a segunda ou era a terceira vez, ela recusava a carta dela, ela não conseguia passar no teste. Ela pediu para que eu orasse, eu orei por ela e ela passou e tirou a carteira de motorista dela. Até nisso Deus me honrou. Eu orei por essa mulher e ela conseguiu passar e tirou a carteira de motorista dela e ela viaja para quanto é canto. Então, eu orava e Deus respondia, mas a minha oração que eu pedia para Deus abrir uma porta, Deus não respondia. Ele sempre dizia, a minha graça te basta. Quando eu fui orar, fui entender o que é graça, Deus falou, graça é quando não existe mais nada. Até mesmo quando a tua fé está abalada. Até mesmo quando você fala, Deus, eu não tenho mais fé, não dá, chega, eu não consigo, eu estou parando por aqui, eu estou desistindo de tudo agora. É onde a graça entra. Para quê? Para que nós entendamos que não é nós, é Ele. Porque eu tinha tanta fé, que as pessoas já estavam me idolatrando. Tudo era eu. Tudo me buscava. E eu orava e Deus respondia na mesma hora. Enfermidades, pessoas eram curadas na mesma hora. Mas quando eu pedi uma porta de emprego para mim, Deus falava, a minha graça te basta. E aí eu chorava muito. Porque eu falava assim, agora verdadeiramente não posso fazer mais nada. Somente fazer a obra de Deus. E aí me mergulhei na obra de Deus, correndo, fazendo as coisas para Deus. E não deixei de trabalhar, fazer meus bicos não, mas carteira assinada, uma porta grande não. Mas meus biquinhos sempre eu fiz. Rede, crochê, vendia coisa de porta em porta, roupa, lingerie, um monte de coisa. Eu já fiz de tudo. Mas carteira assinada, não. Deus nunca permitiu. Por quê? Porque Ele sabia que eu ia mergulhar num serviço e não ia ter tempo para Ele, e a minha família precisava dele, a minha família precisava ser restaurada. As batalhas eram grandes e está sendo até hoje. Não posso deixar um dia de orar por eles. Se eu cair, eles caem. E eu disse para eles todos os dias, eu digo, olha, eu quero que vocês firmem em Cristo, não em mim. Eu sou coluna sim, mas eu também sou humana. Quero que vocês confiem em Deus, quero que vocês cresçam em conhecimento, quero que vocês busquem a presença de Deus. Quero que vocês mergulhem, assim como eu tenho mergulhado. Para que o dia que eu faltar, o dia que Deus me tirar, vocês não venham olhar para trás. Vocês olhem só para Jesus, porque é Ele. Toda honra, toda glória seja dada a Ele. E Moisés era um menino que tinha tudo, mas foi tirado do meio da sociedade. Foi tirado da mãe, dos braços da mãe.
Tudo o propósito de Deus. Para viver uma vida para Deus, para guiar aquele povo, para tirar aquele povo do Egito ali, para tirar aquele povo da escravidão. Moisés precisou passar por tudo isso. E muitas vezes não entendemos por que tantas lutas na nossa vida. Porque passamos por tantos desertos. Cada alma que você tira da lama, do perigo, da escuridão, é um deserto que você passa. Não pensa que o deserto que você passou vai servir para as outras almas que vêm, não. Cada alma que você ganha para Jesus é um deserto que você passa. É uma humilhação que você sofre. Porque o inimigo não desiste. Ele não deixa barato. E além que você ganha ela, você tem que ter responsabilidade para continuar cuidando dela e orando por ela. Intercedendo por ela. Não é só ganhei, pronto e acabou, não. Você tem que cuidar dela. Você tem que cuidar espiritualmente. Muitas vezes fisicamente também. Você tem que estar indo na casa, vendo o que precisa, visitando. E então você carrega para o resto da vida aquela responsabilidade, aleluia, que Deus colocou nas tuas mãos e que você não pode colocar nas mãos de outra pessoa. É a tua responsabilidade. Então, essa é a mensagem nessa manhã que eu deixo para você. Medite, compartilhe aí com outras pessoas, amém? Deus abençoe. Ainda estou um pouco gripada, peguei uma gripe de repente. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Continua orando por mim. Agradeço a Deus pela vida de cada um. Que Deus abençoe em nome de Jesus.